Muito bom dia, homens edificados. Pastor Genivaldo aqui, mais uma vez, tendo a oportunidade de ser ministrado pelo Senhor e também de proclamar o Evangelho do Senhor a esses homens edificados, a esses homens sacerdotes do Senhor e varões abençoados do nosso Deus. Queridos, nossa referência hoje é 2 Coríntios 1:20 e o nosso tema é falar com a verdade, falar com verdade maiúsculo, verdade, ou seja, a verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus, a fidelidade das promessas e das palavras de Jesus Cristo. Queridos, a palavra de Deus diz assim em Coríntios 1:20, 2 Coríntios 1:20, pois quantas promessas há de Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a cidade de Coríntio, e o tema, né, o assunto a ser abordado aqui é a mudança de planos de Paulo, né? Ou seja, ele tem ali uma mudança de planos, né? Ele descreve no capítulo de quem ele era, com Cristo, sem Cristo, de quem ele era, as bênçãos, de como eram as bênçãos de Deus na sua vida atual, e também ele reflete sobre as promessas do Senhor. E aqui nós entendemos nessa passagem que ela nos diz que todas as promessas de Deus são em Cristo, então não há promessa de Deus se não estiver em Cristo Jesus. Isso significa que quando Deus ele nos diz algo, quando ele nos fala, nos confia alguma coisa, nós podemos e devemos praticar e ter a certeza de que ele vai cumprir a sua palavra. Se um dia Deus disse algo a você no seu ministério, sobre o seu casamento, sobre uma promessa de Deus, que Deus usou uma vida de um homem de Deus para liberar sobre você, uma palavra, uma direção, ele vai cumprir. É por isso que Paulo nos ensina e nos anima a confiar em Deus e a crer naquilo que ele promete, as promessas do Senhor. Ele diz que Deus é fiel e que todas as promessas de Deus serão realizadas por Cristo. Então isso aqui Paulo está afirmando dentro desta pequena introdução, digamos assim, da primeira parte do versículo aqui de 2 Coríntios 1:20. Ele também nos diz que as promessas de Deus são realizadas através de Jesus, e que traz o significado de que sem Jesus, nenhuma das promessas de Deus vai se tornar realidade. Porque Mateus 21:22 também diz assim, que tudo que pedires em meu nome, em nome de Jesus, recebereis. A Bíblia ela expressa de que se pedirmos algo a Deus em nome de Jesus, em oração com fé, crendo recebemos. Hoje mesmo aconteceu uma situação aqui em casa, né? Eu cheguei do trabalho agora à tarde, na parte da tarde, e na tarde de ontem, né? E acabei me deparando com uma situação que a minha esposa disse que a máquina de lavar a roupa dela acabou parando de funcionar, acabou parando de centrifugar. Ela, de certa forma, entrou num desespero, né, por ficar sem a ferramenta ali de trabalho dela, e ela relatou que ela abraçou a máquina e orou a Deus, dizendo que Deus não se move, foi uma oração bem simples, de que Deus não se move pela nossa necessidade, mas sim pela promessa dele, pela palavra dele. Mas que naquele momento a necessidade da minha esposa era que a máquina voltasse a funcionar. E ela disse que também tudo que ela pede com fé, ela recebe baseado na fé. E pouco tempo depois a máquina voltou a funcionar. Então foi uma oração direcionada a Deus em nome de Jesus. Então ela pediu crendo e recebeu. Então nós devemos praticar isso também. Seja em qualquer situação das nossas vidas, em qualquer situação que nós estamos vivendo ou vivenciando, qualquer problema. Nós devemos pedir a Deus em nome de Jesus que nós vamos receber. Porque a fidelidade na promessa e na palavra de Jesus
é contínua, é todos os dias. A Bíblia ela expressa a promessa de que se pedirmos alguma coisa a Deus, né, em nome de Jesus, em oração com fé, nós recebemos. Crendo, nós vamos receber. Assim como foi com a minha esposa. Assim como já foi comigo em várias orações, em várias situações. Essa passagem ela enfatiza a importância da fé e da confiança em Deus na oração. Então eu tenho certeza que você já passou por uma situação de ter que pedir com fé, crendo e enfatizando a sua fé e confiança em Deus. E é por isso que Paulo nos diz que não devemos viver em nossa própria força, mas sim em Cristo. Se quisermos experimentar a verdadeira fidelidade de Deus, devemos depositar nossa confiança em Jesus. É fácil, meus irmãos, confiar e descansar? De certa forma, literal é fácil, porque a Bíblia nos ensina assim, a confiar e a descansar em Deus. Porém, ela diz também que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e nós andamos ansiosos. Nós geramos a ansiedade e, digamos assim, quando nós colocamos a desconfiança ou essa insegurança, quando nós colocamos a ansiedade, nós automaticamente desconfiamos das promessas de Deus. E é isso que nós não devemos ter. Nós temos que confiar, por mais que difícil seja a situação que nós estamos vivendo, nós dependemos totalmente de Jesus, totalmente do Senhor. E tenho certeza que aquele varão que cumpre os princípios de Deus, ele viverá as promessas do Senhor. Porque a promessa do Senhor é o fruto de quem confia no Senhor. A promessa de Deus é o fruto daquele que plantou a confiança, daquele que plantou a obediência em Cristo Jesus. Então, quando nós plantamos confiança em Deus, quando nós plantamos cumprir princípios em Deus, obedecê-lo, nós colheremos as promessas do Senhor em nossas vidas. E o versículo termina dizendo que Paulo termina com Paulo dando glória a Deus. E isso nos traz o significado de que quando Deus cumpre as promessas, nós devemos dar glória a Ele, porque a glória é dele, sempre será dele, porque dele são todas as coisas, por meio dele são todas as coisas. Devemos nos alegrar por Deus ser fiel e por todas as promessas que Ele cumpriu por Cristo, cumpriu através de Cristo em nossas vidas. Isso nos lembra que devemos cada dia mais exercer a gratidão a Deus por todas as bênçãos que Ele nos deu e por todo o sim que Ele nos deu, mas também agradecer pelo não, porque muitas das vezes o não é resposta, o não é livramento, o não é espere mais um pouco, aprofunda mais as suas raízes para que você esteja preparado para suportar o fruto e assim alimentar outras pessoas. Então saiba que muitas das vezes, amados, o não de Deus é livramento, o não de Deus é direção, para que o sim possa vir. O não, muitas das vezes, é para que nós consigamos aprofundar as nossas raízes. E depois do não, vem o sim. Porque Deus é sim, sim e não, não. Então se hoje Ele te deu um não, aguarde e descanse nele, porque a próxima resposta no tempo oportuno e no tempo certo será o sim. Então o não faz com que nós nos aprofundamos as raízes. O não em Deus, não em pessoas, o não em Deus. A resposta da sua oração para Deus foi não, então continue confiando e continue aprofundando as suas raízes, porque a próxima resposta do Senhor será o sim na minha vida e na sua vida, e assim que nós tivermos o sim, com as raízes profundas, nós colheremos as promessas de Deus e certamente teremos estrutura para suportar os frutos e assim esses frutos alimentar outras pessoas. Que Deus continue abençoando a tua vida, que você continue sendo um homem edificado, e muito obrigado, meus amados, pela confiança mais uma vez de estar aqui, podendo ser canal de bênção para a sua vida. Um forte abraço do pastor Genivaldo e até mais.